Muito bem, meus amigos, estamos aqui começando mais uma live, né? Mais uma mesa de debate. E hoje, com muita alegria, com muito orgulho, aqui com Guilherme de Almeida Soares, meu amigo, e um outro grande amigo e tutor de outra hora, né? De outro momento aí da nossa vida, da nossa história, o Francisco Chicão Guimarães, professor de história aí do COC, né? Do tempo que estivemos estudando entre 2006 e 2008 aqui em São José dos Campos. E agora, né, passado tantos anos, cada um nas suas faculdades e na vida pessoal, resgatando aqui através dessa live, né, algumas discussões importantes para a gente saber e tentar entender, né, um pouco esse momento pelo qual o Brasil passa, em especial na área da educação, né? Por isso o convite aí para um professor, um historiador, né, uma pessoa que está há tempos no ramo, falar um pouco sobre, né? O Gui também um professor, uma pessoa que também conhece aí os bastidores da educação no Brasil, e eu, um jornalista, né, que também tenho aí uma certa paixão pelo tema, né, pelo assunto. Afinal de contas, tantos dizem que educação é o futuro, né? Então, vamos ver como que esse futuro está sendo tratado. Gui, passo a bola aí para você. Seu microfone está ligado, Gui? Tá? Não estou te escutando? Eu também não. Você está me escutando? Eu estou escutando o Chicão. Ué. Estranho. Eu estava escutando o Guilherme agora há pouco. Eu escutei ele também. O que será que houve? Tenta aí de novo, Gui. Não, sua voz não, Guilherme. Não está saindo sua voz, não. Pelo microfone, não. Tava dando para escutar normal no começo. Não está baixo o microfone? Seu volume aí não está baixo? Ou não tem nada a ver? Não sei. É estranho porque no começo estava funcionando normal. Guilherme, está aparecendo aqui para mim que seu microfone está cortado, está desligado. Do lado do seu nome aqui, ó, embaixo, tem o seu vídeo, seu nome embaixo. Está com o microfone. Tá o sinal que está com ele cortado. Seu microfone Ativa tá ele de novo.
Será que houve? O microfone dele está desligado. Clica no símbolo André, do seu microfone. bom, podemos começar nós dois. Daqui a pouco ele entra. Uhum. Vamos lá, então. Bom, então, considerando aí o assunto que nós estamos tratando, né? Chicão, Guilherme e todos os que estiverem aí acompanhando, um assunto, aliás, de extrema relevância, né? Como havia dito, já que falam tanto que educação é o futuro do nosso país. Então, Chicão, abri aí o espaço para você para abordar então um pouco desse tema, né? Aí se apresentar, né, para os ouvintes e abordar um pouco esse tema, né? A proposta desse nosso tema. Ok. Boa noite, antes de mais nada, a todos que estão nos ouvindo e vendo pelo stream aí. Boa noite, André. Agradecer o convite, né, de estar participando. Boa noite, Gui. Eu sou Chicão Guimarães, sou professor de História e de Sociologia há mais de 30 anos. Comecei minha carreira em Belo Horizonte, sou de lá, fui formado pela UFMG Mineiro com e. muito orgulho. Hã? Mineiro com muito orgulho. Com muito orgulho. E desde 2004 eu comecei a dar aulas num colégio da rede particular aqui em São José dos Campos, onde não trabalho mais, na verdade, e onde eu tive a oportunidade de ser professor aí, tanto do André quanto do Guilherme. Né? Então, para mim, é um prazer muito grande estar revendo os dois e uma honra muito grande de ter sido lembrado, de ter sido convidado aqui para dar uns pitacos. Né? Eu costumo dizer que eu entrei para a escola aos 4 anos de idade e nunca mais saí. Né? Então, já tem mais de 50 anos que eu estou dentro da escola, então eu devo ter aprendido alguma coisa depois de 50 anos no mesmo lugar. Né? Então, vamos ver se eu posso contribuir alguma coisa aí para esse debate, que é um debate que eu vejo que ele é um debate fundamental e importantíssimo para qualquer país do mundo. Né? Educação é um tema básico, é um tema que deveria ser considerado estratégico dentro de qualquer nação, dentro de qualquer país. A formação do seu povo, a formação intelectual, a formação dos seus cidadãos, né? E isso passa necessariamente pelo sistema educacional. Né? Então,
sendo um tema de importância global, né? Sendo um tema de importância para todos os países, o Brasil não fica atrás disso ou está ficando atrás, né? Na verdade, em função do descaso que a educação tem tido no país, e não vamos ser aqui, não vamos ser hipócritas e culpar um único governo. Né? A Uhum. coisa ela é histórica, ela vem desde a colônia, na verdade, né? Em que o colonizador português não permitia escolas no país, né? Todo o sistema educacional no Brasil colonial era ligado à igreja e basicamente fornecido à elite branca, né? E mesmo assim chegava no momento em que se o filho do senhor de engenho ou o filho do minerador das minas quisesse estudar, ele teria que ir para a Europa, geralmente para a Universidade de Coimbra, uma excelente universidade em Portugal, porque aqui não tinha nenhum curso superior. Então, na verdade, o problema da educação no Brasil ele é um problema secular. Né? É um problema que vem desde o descaso que os portugueses tiveram com criar qualquer tipo de sistema educacional aqui, e que atravessou o período imperial, o período republicano, e que agora, infelizmente, a gente está atualizando esse problema mais ainda. Estamos tentando empurrar com a barriga, né? Né? Perfeitamente. E, Chicão, nessa questão toda, né? A... O problema da educação, né? Como você bem colocou, não é uma questão agora desse governo, né? Do atual governo, já vem aí de uma infeliz sequência histórica, né? Digamos assim, no Brasil, entre outros países, né? Mas foquemos aqui no Brasil. Em algum momento a gente pode dizer aí da história, nesse momento o Brasil tinha ou teve uma educação de qualidade, uma educação dos sonhos aí de cada um. Eu acho em momento nenhum, na verdade, infelizmente. Né? Eu acho que você teve alguns avanços ao longo do tempo. Né? Então, quando durante o período de Getúlio Vargas estabeleceu a obrigação do ensino, hoje sendo o ensino fundamental, né? Na época se chamava ensino primário, então ele era obrigado, as famílias eram obrigadas a colocar os filhos nas escolas. Isso foi um avanço, não que isso tenha acontecido, na verdade, mas pelo menos do ponto de vista da intenção e da lei, né? Isso aconteceu. Para você ter uma ideia, né, se você for pegar a Constituição de 1988, que é a Constituição em vigor no país e que é considerada, com razão, a Constituição mais avançada que o Brasil teve desde a independência, está lá muito claro: a educação é um direito de todos e um dever do Estado. Então, quer dizer, a educação ela é considerada um direito de todo cidadão brasileiro e que deveria ser fornecida pelo Estado. Né? Então, de boas intenções, até nós temos algumas. Agora, a realidade tá muito complicado. Compreendo. Nesse processo todo, né?
Ah, agora, como você enxerga, né, depois de tantos anos aí de reviravoltas, processos políticos, né, a, o cenário atual, se a gente pegar aí do atual governo mesmo, né, do governo Bolsonaro, com relação ao que ele, digamos, recebeu e o que ele vem fazendo com isso, né, desde então, principalmente, né, aí no cenário da educação que a gente está lidando, né, mas se quiser abordar outras questões também, né, como cultura, cidadania, também pode abordar aí com a gente. André, a questão é o seguinte: eu acho que, querendo ou não, desde o fim do período militar, houve algum avanço no sistema educacional brasileiro. Né? A Uhum, Constituição ela descentralizou a educação, então hoje, do ponto de vista da educação pública, pelo menos, né? O ensino fundamental é de responsabilidade dos municípios, o ensino médio é de responsabilidade dos estados, ficando o ensino superior de responsabilidade federal, e, querendo ou não, as universidades federais ainda continuam a ser os grandes centros de excelência universitária no país. Tá? Agora, o problema, e veja só, eu quero que deixar muito claro uma coisa aqui, que é o seguinte: a Constituição estabelece que o Estado, que é dever do Estado prover educação para todos, mas ela não estabelece que a educação deva ser um monopólio do Estado. São coisas diferentes. Né? Então, se uma família quiser, né, uma educação especial para o seu filho, né? Eu quero uma educação religiosa X, eu quero uma educação dentro de tais e tais conceitos educacionais, né? A Constituição não veta isso, quer dizer, ela não veta a ideia da existência de um sistema privado de educação. Perfeito? Muito bem. O que eu acho que ocorre no Brasil, e que esse é o grande problema, é que, como há um descaso histórico com a educação pública, que até talvez por volta de meados dos anos 60 ela tinha uma qualidade reconhecida, inclusive, né? Então, os bons colégios, pelo menos eu me lembro disso em Belo Horizonte, os colégios da rede pública, o Colégio Estadual Central era uma referência no sistema educacional de Belo Horizonte, o Colégio Marconi, que era o colégio municipal. E, então, você, desde então, quer dizer, você tem um processo de desmontagem da escola pública nos últimos 50 anos e de não investimento. Isso investimento do quê? De um crescimento cada vez maior do sistema privado de ensino. Né? Então, eu acho que no Brasil há uma inversão muito séria. Né? A escola pública tem que estar correndo atrás de uma suposta, e veja bem, de uma suposta superioridade de qualidade do ensino privado, e não o contrário, que deveria ser, quer dizer, o Estado deveria fornecer uma educação de excelente qualidade a todos. Né? Agora, o Estado é laico, então a educação tem que ser laica. Agora, se a família se a família oi. quiser colocar o filho numa escola particular, qualquer, tem todo o direito.
Agora, ele precisa saber que há artes de excelente qualidade à disposição dele. Agora, esse é um processo de desmanche. Chegou ao cúmulo, um ano e meio, da gente praticamente não ter ministro da Educação. Nós tivemos já é o terceiro ou quarto ministro. Teve um que foi ministro e não tomou posse, sabe? Porque descobriram lá que ele tinha os dados de pós-graduação dele, etc, etc. Quer dizer, isso é uma insanidade completa. Né? Nós estamos no meio dessa pandemia aí, o Ministério da Educação devia estar pensando o que nós vamos fazer esse ano, como é que vai voltar, como é que não vai. Tem gente querendo voltar à aula presencial. Será que essa é uma boa ideia nesse momento? Será que a pandemia já está controlada o suficiente para você colocar 50 alunos dentro de uma sala de aula fechada, com ar-condicionado? Será que já combinaram com o vírus, né? Aquela coisa, só falta combinar com os russos, né? Falta combinar com os russos. Não está todo mundo aqui, mas você é bacana, você é legal, fica de boa aí que não vai acontecer nada. Então, na verdade, a gente está regredindo, nós estamos perdendo tempo. Eu estava vendo aqui os sistemas educacionais considerados os mais avançados do mundo, a Finlândia, a Coreia, não sei, todos têm seus problemas. E aí cada país tem lá os seus problemas, suas coisas que cada um tem que resolver. Mas nós estamos muito distantes, cara. Isso é trabalho para 2 gerações. Quer dizer, daqui 50 anos. Se começar ontem, vai ter resultado daqui 50 anos. De qualquer forma, continuaremos no atraso, né? Continuaremos no atraso. E é um atraso por uma série de motivos, né? André, assim, a escola tinha que ser pensada em termos de escola integral. Né? Então, aí você fala, mas por que a escola não é integral? Bom, porque para um dono de uma escola particular, ele tem que gerar renda 3 turnos. Então, tem que ter aula de manhã, de tarde, de noite. Né? Por que se coloca 50 pessoas dentro de uma sala de aula? Porque 50 pessoas, o lucro é maior do que você dividir em 2 de 25 e ter que pagar professores 2 vezes, entendeu? Então, é uma série de fatores. É a questão do espaço físico, é a questão da não valorização dos profissionais de educação, né? É a questão do currículo, que é absolutamente defasado. Né? Eu falo, não sei se eu falei, me lembro de ter falado isso com vocês, mas eu falava muito isso. Falei, gente, eu que sou professor de história, eu tiraria do currículo de história do ensino médio, né, 30%. O que vocês, estudantes de segundo ano, têm que saber linhagem de dinastia da Casa Real inglesa, da Casa Real espanhola, da Casa Real francesa, que, sabe, não faz sentido esse tipo de coisa. Então, visão eurocentrizada, né? Né? Então, os currículos deveriam ser repensados. Eu estava vendo na Finlândia, acabou essa coisa de ter aula de história, aula de matemática, aula de física, aula de português. É tudo uma coisa só. Ô, Gui! Voltou. Agora acho que deu, hein? Fala aí. Bom, o símbolo do microfone dele conta que tá ok. Tava dando para ouvir ele no começo.
O que será que houve? Fala alguma coisa aí, Gui. Vamos ver se a gente ouve. Não tá saindo som, não. Agora ele não tá escutando a gente também. Tá escutando, Gui? Deve ser algum problema aí no. Agora eu tô Agora eu tô te escutando. escutando. E eu escutei o que não devia. Aí. Cuidado com o que você fala aí. Agora escutando. Eu quase escutei. É bom sinal que a gente já começou a escutar alguma coisa. Tô te ouvindo, Gui. Ó, gente, como diz Lano Brito, o programa ao vivo tem dessas coisas, né? Exatamente. Bom, Caiu. acho que vai dar uma ajustada aí de novo, né? Mas voltemos então ao nosso debate. Você já falou em linhas gerais, né, Chicão, sobre nunca ter havido um paraíso na Terra, né, um paraíso perfeito aí no que se refere à educação, em especial a chamada educação pública, né? Mas a gente escuta muito, e você com muita propriedade pode falar a respeito, né? A gente escuta muito aquele papo saudosista, né? Aquela história, porque no tempo do regime, porque no tempo dos militares, porque o professor era respeitado, porque era lindo, era maravilhoso, era isso, era aquilo, porque o professor era tratado como um deus, né? Você que pode dizer, né, com mais propriedade, era isso tudo mesmo ou há um certo exagero, há uma certa paixão de um passado que nunca houve? André, eu acho até que talvez o professor ou os professores, do ponto de vista da autoridade, possam até ter tido um pouco mais de respeito, né? Por parte das famílias, por parte dos alunos, né? Do ponto de vista da valorização do trabalho no sentido de rendimentos, e eu acho que não. Né? No Brasil, é engraçado porque a profissão, a carreira de professor é meio que você ser sacerdote, entendeu? Não, então você está exercendo um sacerdócio, você não escolheu ser professor porque você quer ganhar dinheiro, ou porque você quer ter uma vida X ou Y, ou ter um padrão de, 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 de vida de consumo X ou Y. Você tem que ser sacerdote. O que é muito errado. Né? Eu estava voltando aqui falando com você a respeito dos outros sistemas educacionais do mundo. Na Finlândia, que é considerado o melhor sistema educacional do mundo, o professor está ganhando, em média, 15 mil reais por mês. Uhum.
Você tem países onde os professores têm um padrão de vida bastante. Não vamos lá, o cara tem uma lancha, comprou um catamarã, entendeu? Sabe, está dirigindo uma Ferrari, não é por aí. Não chega nesse ponto também, né? Ele tem conforto, ele tem um padrão de vida, né, confortável. E é mais respeitado. Aqui eu acho que foi se perdendo esse respeito. Né? Eu acho que talvez o maior exemplo disso, que eu acho que talvez uma das maiores insanidades que tem ocorrido com relação à educação no Brasil nos últimos tempos, é esse tal de escola sem partido. Né? Isso é uma das coisas mais insanas que, infelizmente, né? Quer dizer, então as famílias agora vão fazer uma investigação ideológica sobre o professor, sobre o que ele diz, sobre o que ele não diz, qual é a preferência política ou estética ou sexual dele, né? Agora, eu acho engraçado, porque só tem a escola sem partido, a escola sem um partido. E eu posso falar aqui com muita propriedade que eu não sou afiliado a partido político nenhum. Né? Tem uma opinião independente. Né? Agora, assim, ó, essa ideologia não pode, mas a outra então pode, a contrária pode. Então, se você é contra a ideologia X, você fala, não, então essa não pode, mas a outra aqui tudo bem, porque está de acordo com o que eu penso. Isso é uma hipocrisia danada, isso é uma insanidade completa, sendo que o bacana da escola, né, deveria ser exatamente essa pluralidade. Né? Eu tenho um professor que é mais de esquerda, o outro lá é mais de direita, o outro é religioso, o outro não é. É assim. E eu acho que é muito engraçado porque você parte de uma suposição de aluno idiota, que o aluno vai se deixar doutrinar, né? que um aluno de 15, 16 anos de idade é um imbecil completo e que ele vai deixar o professor doutrinar ele vai ser doutrinado sem questionar. Para com isso. Como se fosse uma meba, né? Exato, como se os alunos fossem imbecis completos, e não são. Não. Perfeitamente. Conseguiu aí? Acho que agora deu certo. Vocês estão me escutando, André? Chicão, você está me escutando? Estamos escutando. Só que o momento eu escuto você, mas não escuto o Chicão. Não? Ué. Não. Tá, não me escuta? Tá saindo tudo conforme a gente planejou essa live. Estranho, eu tô escutando isso. Eu tô escutando até um eco aí. Enfim, troca o barco aí, se aparecer a voz do Chicão, apareceu. Beleza. Deixa você falar comigo, já estou escutando, a gente está escutando, só deve estar ouvindo também. Deixar você se apresentar aí e fazer alguma pergunta aí pro Chicão. A gente estava começando a analisar o Escola Sem Partido. Olha, inclusive é uma das coisas que eu ia perguntar. Peraí, o Chicão está falando que está dando eco. Na sua voz. Na minha voz? Está dando eco e está embolando. Ué. Ué. Será que é no áudio do Guilherme que está interferindo?
Tá dando um eco aí na sua voz. E agora? Beleza. Beleza. Então, Gui, faz aí a sua apresentação. Primeiramente, desculpa pelos problemas. Eu estou tendo um problema de computador já faz algum tempo. Estou usando computador emprestado, inclusive. Meu nome é Guilherme, sou cientista social. Primeiramente, é um prazer estar aqui discutindo com o André e principalmente com o Chicão, que foi meu professor durante o colegial e que e que, se ele não sabe, me influenciou diretamente nas escolhas que eu tive pós-colegial, inclusive na faculdade que eu segui. Perfeitamente. E, Gui, alguma colocação aí para o Chicão sobre o Escola Sem Partido? Então, eu acho que seria bom vocês continuarem a discussão, porque eu peguei a discussão no fio da meada. Mas assim, a, a gente sabe, ô Chicão, que a juventude vem protagonizando diversas lutas importantes, né? Tem sido de linhas de frente em diversos momentos, em diversas situações políticas do país, desde junho de 2013, ainda que a gente possa discutir qual foi o rumo, né, de junho de 2013, e em outros momentos, como as ocupações de escolas que lutavam contra o fechamento de escolas daqui de São Paulo e em outros lugares. E também é um dos principais setores, pelo menos que eu vejo, que é oposição a este governo, né? O governo do Bolsonaro. E a gente sabe também que nesse momento de crise econômica, crise pandêmica, tá tivendo diversas mobilizações, como dos Estados Unidos e tudo mais. Eu queria saber do Chicão, que ele tipo falasse mais em relação de fazer essa ligação do Escola Sem Partido como movimento para poder calar essa juventude que tá se levantando, que está se questionando, que é uma geração que eu considero muito mais avançada do que a geração minha e, por exemplo, do André. E, e também fazer um pouco da relação eu lembro, fazer um pouco da relação do Escola Sem Partido, como formar mão de obra para não poder questionar, porque tudo que o sistema quer, tudo que o governo quer é que não se questione, né? E mão de obra que obedece é algo bom para o sistema, porque não questiona, porque aceita a retirada de direitos e tudo mais. Eu queria que o Chicão comentasse um pouco sobre isso. Beleza. Gui, é o seguinte, quando nós falamos em educação, nós não estamos falando só em sala de aula, em aprender resolver problema de logaritmo, ou saber todas as etapas da mitose, da meiose, todos os nomes dos tecidos das plantas, ou todas as fórmulas da ótica, da física, ou decorar a tabela periódica, ou nada disso. Né? Isso faz parte de um conhecimento que a humanidade vem produzindo, né? E que a escola, de alguma forma, tenta repassar esse conhecimento para as gerações mais novas. Mas educação é muito mais do que isso. Educação deve ser entendida não só como aquisição de conhecimento, não só como preparação profissional, que seria no caso da educação
das universidades, você vai sair sociólogo, você vai sair jornalista, você vai sair historiador, ou engenheiro, ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas a educação, ela deve, antes de tudo, pensar em formar cidadão. Né? E formar cidadão significa você desenvolver nas pessoas a capacidade de avaliarem o mundo em que elas vivem, o país que elas vivem, a cidade que elas vivem, e olhar esse mundo, esse país, essa cidade de uma forma crítica, né? Para ser um cidadão que contribua do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista evolutivo, para que o país, o mundo, o planeta, né? E a cidade que você mora melhorem. Né? Então, por isso que eu acho que a escola ela tem que ser plural. Né? Ela não pode se fechar numa só ideologia, ela não pode se fechar numa só perspectiva. Né? Óbvio, Gui, claro, você tem toda a razão. A quem domina, não interessa que o dominado pense. Né? A quem domina só interessa que o dominado cumpra ordens. Né? E o que a gente vê hoje em dia, infelizmente, é que não interessa que o dominado pense. Né? A quem domina só interessa que o dominado cumpra ordens. Né? Isso. E aí o seguinte, o que acontece? Que hoje não interessa mais, por exemplo, o operário analfabeto. Né? Hoje interessa alguém que cumpra ordens, mas alguém que cumpra ordens sabendo usar o pacote Office. Né? Então, a gente fala, você tem um monte de analfabeto funcional. Eu fui usar o Excel, eu fui usar o Word, mas eu não consigo pensar em um palmo adiante do meu nariz. Entendeu? Então, a questão da escola é essa, a questão da educação é essa. Não é só transmitir conhecimento, é formar cidadãos conscientes. Nós precisamos de cidadãos conscientes. Todo país precisa de cidadãos conscientes. É por aí que eu penso a coisa. Agora, com relação à juventude, cada geração sabe aonde lhe aperta o sapato. Né? Então, assim, eu acho que as gerações, cada uma tem as suas questões. Né? Então, hoje, para a geração que está aí com 15, 16 anos de idade, eu acho que existem questões aí muito sérias a serem discutidas. Né? Questões de gênero, questões toda essa discussão é uma discussão muito importante. Né? Hoje a coisa está muito mais aberta do que era no meu tempo, por exemplo. Né? E essa é uma discussão que precisa ser levada. Vocês se lembram muito bem de como que a coisa funcionava na escola que vocês estudaram. Né? Da diversidade que tinha. Né? Era muito mais aberto. Então, mudou muito. Mudou muito. Então, cada geração, eu acho que tem seus próprios questionamentos, diferentes de outras. Não dá para a gente querer que a turma hoje que está entre 15 e 25 anos, hoje em 2020, tenha as mesmas preocupações e as mesmas questões de quem estava lá na década de 60, sendo hippie, paz e amor. São coisas diferentes, são momentos diferentes. Né? Chicão, sua opinião sobre o chamado colégio militar? Desculpa, está dando eco de novo. Acho que é o microfone. Colégio militar. Colégio livre?
Militares. André, como eu estava dizendo para você, a Constituição não estabelece monopólio da educação pelo Estado. Né? Se uma família colocar o filho num colégio militar, é a mesma coisa que você pensar, colégio religioso. Né? Meu pai, quando eu terminei, na época, o grupo escolar, ia fazer um ginásio, como se chamava na época, que era da série, né? Meu pai queria me colocar no colégio de padre. Eita Deus! Então, imagina eu num colégio de padre, que beleza que ia ser. Depois desistiu da ideia. Abre Chicão aí. Pois é, né? Ele queria me colocar num colégio religioso. Em Belo Horizonte tem vários. Tem o Colégio Arnaldo, tem o Colégio Santo Antônio, tem o Colégio Marista, e são excelentes colégios. Mas foram ligados a alguma coisa da igreja. Quando você tem colégio evangélico, isso é uma opção da família. Então, se a família quer botar o filho no colégio militar, fazer o quê? Que garoto falando garoto, se a pessoa ela não tem direito de se manifestar, a decisão é do pai e da mãe, vão fazer o quê? Eles têm o direito. Eu não saberia. Eu acho que se quando eu era adolescente, se eu fosse estudar no colégio militar, em 3 meses eu ia ser expulso. É o jeito, né? Bom, Chicão, mais uma questão aí pra gente botar uma pimentinha na comida, né? A esquerda, e entendemos esquerda no genérico, né? Tem criticado muito o atual governo, né? Pelas questões como tem lidado com a educação. Mas, grosso modo, ela teve no poder aí durante 14 anos, mais ou menos. E o que fez assim, então, meu Deus, mudou a educação do país? Desculpe, o eco está embolando, eu não estou entendendo. O eco? O eco. É que eu chamo o microfone aqui do outro computador. Melhorou agora? Melhorou. Então, repetindo a pergunta, então, a esquerda, né, a forma como ela critica muito o atual governo, mas, grosso modo, ela não faz muita autocrítica com relação a como era tratada a educação antes, né, nos governos, digamos assim, grosso modo, de esquerda, né? Na sua opinião, como você avalia a educação nesses governos ditos de esquerda, né, que a gente teve no Brasil? Olha, eu acho que teve algum avanço, mas podia ter sido avançado muito mais. Se você pensar, vamos pensar o seguinte. Eu vou considerar aqui desde o governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Fernando Henrique é um sociólogo, sempre foi considerado um dos grandes intelectuais brasileiros, né? Professor da USP, foi discípulo de um dos maiores sociólogos da história do Brasil, que foi o Florestan Fernandes. Casado com uma antropóloga também importantíssima dentro do meio intelectual brasileiro, que era a dona Ruth Cardoso. E eu me lembro que quando o Fernando Henrique foi eleito, muita gente da universidade falou: o Fernando Henrique foi eleito. Cara, na época que eu estava fazendo faculdade, universidade, os textos do Fernando Henrique Cardoso que a gente lia eram considerados, né,
Nossa, o texto do Fernando Henrique era uma coisa assim, extremamente valorizada. Né? Então, muita gente achou que o Fernando Henrique, por ser quem era, né? Por ter tido a trajetória intelectual que teve, poderia realmente iniciar todo um processo de transformação profunda da educação brasileira. Só que ele não fez isso. Né? Ele chegou a dizer, acho que foi ele que chegou a dizer, esqueçam tudo que eu escrevi. Né? Quer dizer, tudo aquilo que vocês leram do que eu escrevi, quer dizer, toda a minha reputação como intelectual, esquece. Agora, como presidente, a coisa é outra completamente diferente. E eu até... era bobagem, digamos. Como? Como se ele dissesse que tudo que ele pensou, filosofou, agora, a partir de então, não valia mais para a política. Não valia mais nada. Não valia mais nada. Eu acho que teve um problema muito sério. Que talvez esteja o então ministro da Educação do Fernando Henrique, Paulo Renato, ele adotou uma política de que o seguinte, para o Brasil conseguir melhores índices de IDH, se não me engano, o Ministério da Educação começou a permitir tudo quanto é faculdade de fundo de quintal a funcionar. Né? Então, você teve essa profusão aí de faculdades, que eu não chamo de universidade. Universidade é uma coisa, faculdade é outra completamente diferente. Né? Então, você teve uma proliferação aí de faculdades, de cursos considerados universitários privados, que você pagava lá. Hoje, dependendo da escola, aí, você paga R$200 por mês num curso universitário, dependendo do curso, né? E, com isso, as pessoas tiveram mais acesso à universidade, tiveram mais acesso à faculdade. Só que, voltando à questão, hoje você precisa de alguém nas empresas que saiba, no mínimo, que tenha domínio do pacote Office, no mínimo. Né? Então, na verdade, grande parte dessas faculdades que foram abertas aí pelo governo Fernando Henrique via Paulo Renato, na verdade, o Brito falou, elas não são universidades, é um terceiro grau, né? Com o objetivo de formar mão de obra mais ou menos especializada para o mundo corporativo. Tá certo? Então, assim, vamos formar mão de obra, vamos formar mão de obra. Isso aqui não é... O objetivo desses cursos não é pesquisa, não é... Entendeu? Não é nada disso. Muito bem. Quando chega os governos do PT, criou-se novamente uma expectativa. O PT no poder, então a educação vai ser tratada com maior respeito. Algumas coisas boas eu acho que ocorreram. Eu acho que a questão das cotas, apesar de não ser uma solução permanente, né, ela é um passo importante. Né? Não vejo isso como uma coisa que tenha que perdurar. É que nem o Bolsa Família. Né? O Bolsa Família é um programa de assistência social, mas que ele não pode permanecer de infinito. Você tem que criar condições para que cada família tenha o seu sustento e ganhe seu sustento dignamente e viva com conforto com o trabalho. Né? No caso das cotas, eu acho a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, você tem que ter uma universidade pública e um ensino público que permita que alunos de baixa renda, que alunos negros, que índios, que qualquer minoria tenha acesso à universidade como qualquer outro. Agora, o que eu sei é que, por exemplo, você teve uma valorização maior das universidades.
Você teve mais aporte de verbas para as universidades, que é a função federal. De novo, ensino fundamental é responsabilidade dos municípios e ensino médio é responsabilidade dos estados. Aqui em São Paulo, ao invés de se criar sala de aula, eles estavam fechando sala de aula, fechando escola. Eu nunca vi isso. Quer dizer, nós estamos. Olha para você ver a loucura, né? Então, ao invés de você estar incentivando e criando escolas, aparelhando escolas, reciclando os professores, você está fechando sala de aula. Isso para mim não, meu querido. Estamos evoluindo ao invés de evoluir. Essa é a triste constatação. Né? Essa coisa de você ter tido 4 ministros de educação em 1 ano e meio de governo mostra muito bem a importância que o Ministério da Educação e que o governo está dando para a educação nesse país. Né? Como é que vai ser essa história? Vamos pensar. O ano letivo de 2020, com essa pandemia toda, né? E aí? Vai ficar como? Para mim, devia cancelar. 2020 não teve ano letivo. Entendeu? Voltamos ano que vem, porque, veja bem, olha como você aprofunda as desigualdades. Um estudantezinho lá, o adolescente de classe média que tem um computadorzinho em casa, tinha aula, né, via computador. E o moleque lá do sertão do Piauí, né, do interior aqui de São Paulo mesmo, lá da favela do Banhado ali, que não tem computador em casa, ele vai assistir aula virtual? Com as mesmas não vai ter aula. Né? Pois é. Então assim, tá muito. Desculpe, infelizmente, eu acho que nós estamos andando para trás, né? Cada vez mais. E é um debate tão fundamental, como eu disse, é uma questão que deveria ser considerado uma questão estratégica do país, e a gente está achando que é brincadeira, entendeu? Não, ele é comunista, ele é gay, ele é ateu, então ele não pode dar aula para o meu filho, porque a coisa está completamente. O Brasil está esquisito, cara. Está muito esquisito. A visão não está fechada, está trancafiada, né? Ô, Chicão. Oi. Diga. Ô, Chicão, já que você citou os EADs, né, e a volta a falta das escolas numa época onde que estão morrendo mais de 1.000 pessoas por dia, assim, isso com mortes notificadas. Eu queria saber um pouco, primeiramente, que se hoje existe um projeto de passar os EADs para crescer o ensino à distância, né, que é um ensino super precário. E, ao mesmo tempo, eu queria que você falasse um pouco mais, que entre a gente pode parecer bastante claro, mas para quem está nos ouvindo talvez não, a questão da política de testes, porque, pelo que eu vejo, os estados querem voltar, né? Os colégios particulares também, né? Mas ao mesmo tempo não tem teste, né? Para todo mundo, e que fica um negócio meio complicado, né? Porque eu queria que você falasse para o público essa questão
E que se você falasse também da questão do tanto do EAD, né? E de que se hoje existe um projeto de passar os EADs do ensino cada vez mais se tornar à distância. Pois é, eu acho que a, a, a questão da tecnologia, a tecnologia é linda no sistema educacional, lógico, né? Agora, a tecnologia ela tem que ser vista como uma ferramenta de apoio, não como um fim em si mesmo. Eu acho que existem momentos em que uma aula à distância, uma palestra, alguma coisa nesse sentido, não teria qualquer problema. Seria interessante e traria, do ponto de vista educacional e do conhecimento, bons resultados. O que eu não acredito é que isso seja desejável e efetivo o tempo inteiro. Né? Você ter ali um professor, você ter alguém como um orientador, como alguém que debata, que te oriente junto de você, conversando com você, uma coisa mais pessoal, mais presencial. Eu acho que esse processo ele é insubstituível. Né? Então, eu acho que você querer transformar tudo em ensino à distância é um equívoco muito grande. Eu acho que a distância é uma ideia boa para alguns momentos, para alguns temas, para algum tipo de evento de trabalho ou outro, mas não como uma coisa permanente. Segunda coisa que você estava falando a respeito da volta, né? Do retorno. Eu acho que o problema do retorno, Gui, é muito maior do que uma questão de teste só. Né? Existe uma série de questões envolvidas nesse retorno às aulas aí. Vou dar um exemplo, e eu acho que é um exemplo que vocês conhecem. Imagina um lugar que você tinha 50 pessoas dentro de uma sala de aula. Né? Para cada sala de aula são 50 alunos. Bom, você não vai poder colocar 50 alunos dentro de sala de aula, de novo. Né? Nem que o colégio fale assim, não, ou que a instituição de ensino fale assim, não, nós estamos tomando todas as precauções sanitárias possíveis e imaginárias. Hoje, não se deve colocar 50 pessoas ao mesmo tempo no mesmo lugar, separadas por menos de 1 metro, que, aliás, separadas por menos de 1 metro. Você está separado ali por 50 centímetros no máximo um do outro. Né? Segundo, quais as condições dessas salas de aula? Vai ter ventilação? Não vai. As janelas abertas? Não vão. A sala é fechada, tem ar-condicionado. Bom, esse ar-condicionado funciona como? Né? Há quanto tempo ele está aí? Há quanto tempo? Como é que é a manutenção disso? Né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir a sala que tinha 50, nós vamos dividir em duas de 25. Ou então, 25 vem num dia, 25 vem no outro. Bom, mas então aí fica. Num dia teve aula de história e geografia, no outro dia teve aula de português e matemática. Como vocês vão fazer? Vocês vão dar 2 vezes a mesma aula para as 2 turmas que separaram? Vocês vão pagar os professores 2 aulas ao invés de uma, que era antes? Né? Entendeu? Não é só uma questão de testar, que, aliás, não vai acontecer. Ninguém vai testar milhões de estudantes entrando dentro das escolas. Agora, vim me dizer que as escolas estão, como lá no caso do Rio de Janeiro, não, as escolas privadas do Rio de Janeiro estão preparadas para a volta das aulas. Isso é uma loucura. E o que eu vi a minoria da minoria, e olhe lá, né? Pois é, e os professores se mobilizaram contra isso. Porque no final você fala assim: o vírus, a grande parte das crianças e adolescentes são assintomáticas com relação ao vírus. Então, você pode estar com o vírus, mas não ter sintoma nenhum,
Está normal? Ah, não, não tenho nada, eu vou para a escola. Não tenho febre, não tenho tosse, não tenho nada, mas estou carregando o vírus. Aí você vai entrar em contato lá com a senhora da limpeza, você vai entrar em contato com os funcionários da escola, você vai entrar em contato com os professores, e você pode contaminar. Você é assintomático, mas você pode contaminar essas pessoas. Então, a coisa não é simples. A coisa não é simples. Agora, é igual a abertura. Eu não sei como se. André, até pode ser uma pauta boa para você depois aí discutir isso. O prefeito de São José dos Campos, por conta própria, passou São José do laranja para o amarelo. Pro amarelo. O Estado continua, dentro do plano do Estado, o Vale do Paraíba continua no laranja. Eu achei até que eles iam voltar para o vermelho. Segundo o Dória, está no laranja e vai continuar laranja. Mas o Felício, o prefeito de São José, por conta própria, amarelou tudo. Pois é. Eu quero ver, daqui 15 dias, se estourar o número de casos de morte, de internação em São José, se esse cara vai ter peito para voltar tudo de novo como é que era antes. Ele está em campanha eleitoral. Então, ele está respondendo a uma pressão da associação comercial, como os sindicatos das escolas particulares lá do Rio de Janeiro está pressionando os donos das escolas privadas. Não, nós precisamos voltar. Que os pais também estão falando assim, bom, eu estou pagando aqui X por mês para o meu filho ficar em casa só tendo aulinha por computador. Não é fácil. A conta não é fácil. Mas é mais ou menos isso. O Gui queria fazer uma consideração aí, Gui? Ô Chicão, então eu posso dizer que a pandemia escancarou as contradições que existem na educação, né? Porque você citou vários elementos como as salas de aula que são super lotadas, né? E que de fato concordo com você que não tem como ter um retorno nessas condições. Você citou também e outros problemas também, como a questão de fechamento de salas, fechamento de até escolas, né, se a gente for levar em consideração. Então você pode dizer que a pandemia, o coronavírus, escancarou as contradições da educação, porque precisaria de ter salas menores, com menos gente, precisaria de ter, e para não precarizar mais o trabalho do professor, precisaria de ter mais professores, para poder dar aula. E a gente sabe que, por exemplo, no estado, por exemplo, eu fui professor do estado de 2012 a 2015. A gente sabe que no estado o buraco é mais embaixo, né? Porque falta professor, as salas são super lotadas, e a escola é um centro de aglomeração e tal. Então você pode dizer que a pandemia escancarou as contradições da educação, né? do ensino. Sem dúvida. Sem dúvida. Que eu acho que é o seguinte, a pandemia não só escancarou as contradições, como ela criou uma situação de que revela o caos que nós vivemos e revela o quanto o Brasil deve à sua população
um sistema educacional decente. Enquanto a gente deixou isso para terceiro, quarto, quinto plano, pensando em outras coisas, né? Ficamos mais preocupados com a escalação da seleção brasileira do que com o sistema educacional do país. Né? Agora, depois do 7-1, meu caro, nem a seleção brasileira mais. Então, aquilo ali foi bom, porque aí falou, putz, nem a seleção. A situação está tão feia. Opa! Né? Agora, eu acho que existem duas coisas. Aí é uma opinião pessoal minha. Eu acho que existem dois setores que jamais poderiam ser negócio. Você não podia transformar esses dois setores em negócio. Jamais. Um é a educação, o outro é a saúde. Isso deveria ser uma coisa que o Estado deveria cuidar disso e garantir à população a melhor educação e a melhor saúde grátis, né? Em todos os sentidos, em todos os níveis. Então, você está investindo, de novo, isso não é gasto, isso é investimento estratégico. Você está investindo na cultura do seu povo e você está investindo na saúde do seu povo. Gasta-se muito mais. Educação e saúde com um viés de ter lucro não vai dar certo. Não. Eu acho que não. Acho que estamos com uma hora e 15 aqui de debate e conversa. Acho que deu para dar uma boa ilustrada, né? Uma boa, vamos dizer assim, resumida, né? em toda essa complexa questão que é a educação e a situação, né, da educação no Brasil. E vou abrir aqui para as considerações de cada um, né? Começar aí pelo Guilherme, teve uns problemas técnicos, mas conseguiu pegar, né? Conseguiu ouvir também e participar. E, claro, depois abrir aí para o Chicão para a nossa finalização, né? Gui, você primeiro? Então, eu acho que é muito importante esse debate, muito importante a iniciativa do André e também do Chicão, porque a educação, ela na prática ela deveria ser um direito, né? Um direito um direito assim de todos, mas um direito, principalmente o direito da classe trabalhadora e dos filhos da classe trabalhadora. E a gente está numa situação que na verdade que tanto aqueles que estão dentro das escolas, os professores, os funcionários da educação, os alunos, mas também aqueles também que estão fora da escola, das escolas, mas conhecem a realidade do ensino brasileiro, deveriam se unir contra esse projeto que tá passando com o trator acima de todo mundo, né? É o tal do escola sem partido, são os EADs, por exemplo, aproveitando o gancho para fazer uma denúncia, né? São os professores categorias O do estado de São Paulo. Para quem não sabe, categoria O é um grupo de professores bem precários do estado de São Paulo, que estão sem receber salário em pleno uma pandemia, né? Que sem salário a gente não tem condições inclusive, de se cuidar. Então a única alternativa que eu vejo assim desses setores se unirem e seguirem os exemplos das diversas lutas que estão acontecendo ao redor do mundo e que certamente essas lutas vão chegar no Brasil, porque a resposta de tudo isso não vai vir
dos governadores, as respostas de tudo isso, muito menos vai vir do presidente que está querendo acabar com tudo, como ele próprio fala, com tudo que isso está aí. Tá aí. E, então a resposta vai vir da gente. Vai vir dos trabalhadores, vai vir daqueles que se preocupam, que se interessam pelas essas questões porque sentem na pele de uma forma ou outra. Então acho que essas são acho que essas são as minhas considerações. Novamente peço desculpa pelos problemas técnicos. Eu estou tendo um problema com o computador, né? E agradecer novamente o Chicão por ter participado dessa live, né? E aproveitar para anunciar que amanhã vai ter um outro debate, né? Que vai ser trabalho precário em época de pandemia. Amanhã, sábado, às 6 horas da tarde, no mesmo horário que começou essa, o Chicão está convidado a assistir. Opa, né? E se quiser contribuir para o debate, será bem-vindo. Perfeitamente. Aí as considerações do Gui. Chicão, fica aí à vontade para suas conclusões. Pois não, antes de mais nada, eu quero agradecer você, André, pela oportunidade e agradecer ao Gui. Muito bom falar com vocês, muito bom ver vocês como ex-alunos meus exercendo aí a profissão de vocês. Vocês não sabem o que isso para a gente é motivo de satisfação, né? A gente vê o nosso trabalho não foi em vão, né? Na verdade. E com relação a isso, olha, eu já tô me aposentando, né? Já estou no fim da carreira como professor, são mais de 30 anos dentro de sala de aula. Trabalhei minha vida inteira em cursinho, imagina, com 200 dentro de sala de aula, 220, 150, né? Aquela loucura, microfone, etc, etc. E sempre trabalhei na rede privada, então, da rede privada de ensino eu conheço bem. E sei das agruras da rede pública, porque tem um monte de amigos que trabalham na rede pública, né? Então, eu acho isso, eu acho que o Brasil, nós estamos aí caminhando para trás num monte de coisas. Não vou nem discutir aqui essas questões aí relativas à pandemia, como que isso está sendo mal conduzido, né? Um descaso enorme, haja visto o número aí de mortos a cada dia. E eu acho que o problema educacional é aquilo que eu disse. Enquanto no Brasil a educação não for considerado investimento estratégico, né? E se levar a sério, nós vamos ficando para trás. Nós vamos ficando para trás. A gente vive perdendo o bonde, né? Perdemos o trem aí com o Fernando Henrique, perdemos outro trem com o Lula, outro trem com a Dilma, que eram pessoas que, querendo ou não, pela sua trajetória de vida, a gente tinha uma esperança de que a educação fosse tratada com um pouco mais não de seriedade, mas um investimento maior, que tivesse um esforço maior no sentido da transformação da educação no Brasil. Desse governo eu não espero absolutamente nada, a não ser o retrocesso, a não ser a tentativa de desmontagem do que já é precário, acabar de desmontar o que é precário no Brasil, que é o nosso sistema educacional. Infelizmente, né? Nem os militares fizeram isso nos anos 60 e 70, o que me parece ser o projeto do governo Bolsonaro com relação à educação. Para mim, toda essa conversa de escola sem partido, de doutrinação, de guerra cultural, tudo isso para mim é uma tremenda de uma bobagem.
Não concordo com isso e acho que a escola ela tem que ser plural. Então, tem que ter, da mesma forma que tem que ter o que defende lá a economia do mercado, tem que ter o que defende uma economia de Estado. Né? E achar, de novo, achar que os estudantes são idiotas e que vão se deixar doutrinar é também um equívoco muito grande. Eu temo muito pelo futuro da educação no Brasil, para quem está tendo filho aí agora e para quem está tendo neto, a situação eu acho que não vai melhorar em grande parte em pouco tempo, não. No mais é isso. Muito bom ver vocês, agradecer a oportunidade e depois, se alguém tiver aí alguma questão, André, para mim, Claro. alguma pergunta, você me manda separado, tá certo? Mais uma Perfeito. vez, obrigado, Gui. Valeu, meu querido. Muito obrigado a você, a sua participação também. Valeu. Valeu aí, Chicão, valeu, Gui. Como o Guilherme falou, né? Amanhã teremos essa live, eu e ele, e todos que quiserem participar, contribuir, falar aí também sobre exploração do trabalho. E achei que foi muito boa essa com relação à educação, né? Nos tempos de Bolsonaro, mas justiça seja feita, né? Fazendo toda essa análise dos últimos anos, né? Fazendo aí uma retrospectiva da situação da educação no nosso país. Acho que é isso, né? Obrigado aí a todos que contribuíram, fizeram aí seus comentários, suas considerações. Abraços a todos e não custa pedir, né? Compartilhem aí a live com os amigos, com a família, né? Vamos espalhar boas ideias aí para a turma toda. Chicão e Guilherme, um abraço. Todos os que estão aí acompanhando, um abraço. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Boa noite a todos. Encerrando a live.